Olá, boa noite. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Boa noite, doutora Renata. Para quem não conhece a Ablos é a Associação Brasileira de Lojistas Satélites, que são lojas em shoppings com até 230 metros quadrados. E a gente trabalha em prol trabalho em prol dos objetivos em relação aí aos nossos associados. A gente sempre se preocupa em trazer um conteúdo relacionado com o dia a dia deles, seja com situações de shopping, seja com situações de consumidor, e também com as questões relacionadas com o direito do trabalho, porque a gente sabe que é uma situação aí que todos os dias tem algo novo para tratar, né, doutora Renata? Né? Doutora Renata Cavalcante é especializada em empresas de moda e de varejo. Ela trabalha há muitos anos com isso, então ela sabe exatamente quais são as dores e os problemas que acontecem dentro dos RHs. Fala um pouquinho, doutora Renata, do seu trabalho, da sua experiência. Conta para nós um pouquinho do seu currículo e a gente já começa aqui com os nossos espectadores. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Dani. Mais uma vez um prazer estar aqui com a turma da Ablos para a gente gerar e agregar conhecimento, para a gente se proteger sempre um pouquinho mais, né? Essa é a grande realidade. O RH, juntamente com o DP, acaba tendo uma bomba na mão que chama-se LGPD. Olha, mas se serve de consolo, a LGPD ela não é uma bomba só para vocês, não. Ela é uma bomba geral. Bom, vamos lá. Deixa eu falar só um pouquinho de mim. A Dani já me apresentou, sou advogada, como vocês já sabem. Eu vim do varejo, eu fui interna de empresa de varejo, tá bom? Eu trabalhei durante muitos anos, eu fui diretora jurídica, depois eu fui diretora de operações, rodei bastante o Brasil e abrindo loja, fazendo contratações, ajudando o DP e o RH, enfim. Por isso eu vivi bastante essa experiência aí. Eu tenho uma pós-graduação na área de Direito e Processo do Trabalho, e no escritório a gente também tem essa área atendendo. Enfim, então eu mesmo afastada, eu continuo vendo os problemas do cotidiano, nesse caso aí com o apoio da equipe, a minha rede braço, como eu brinco dizendo, a doutora Viviane, que daí junto da equipe, dos demais membros da equipe ajudando. Enfim, e aí a gente, enfim, migrou a carreira aí para essa área do varejo, atendendo varejo, não só na trabalhista, mas em diversas áreas. E aí, enfim, primeiro, obrigado pelo convite para a gente falar de um tema tão atual e que serve não só para o RH, né, Dani? Acho que serve para a nossa vida geral, porque a gente também acaba sendo um titular de dados. Né? Isso é uma grande realidade. Essa lei ela não foi criada especificamente para o trabalhador, mas afeta a todos nós como pessoas titulares dos dados. Né? Enfim, Kelly, você quer passar o primeiro slide para não falar muito de mim? Bom, eu sou diretora jurídica aí da ABRAP, como está acostumada. A ABRAP é uma associação brasileira de prevenção e perdas, é uma associação muito bacana, que no início ela começou muito para a questão de mercados, de supermercados e hipermercados, mas ela vem se expandindo por todo o Brasil e a gente fala muito lá também do conceito de perda ampliada. Isso é muito legal, sem querer desviar muito do tema, mas essa questão da perda ampliada é aonde a gente tem que não perder para a empresa poder lucrar. E as empresas que têm distribuição de lucros para a gente também poder ganhar, né, como colaborador. Então, é muito legal o conceito que a ABRAP vem levantando e implantando. A gente já está com várias regionais pelo Brasil. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. Agora, a gente já está na criação específica dos comitês jurídicos, inclusive regionais. E eu tenho, enfim, muito bacana mesmo o trabalho que vem sendo desenvolvido. Eu sou membro de uma comissão aí da UAB que fala sobre direito da moda, que todo mundo pensa que o direito da moda é a gente dizer qual é a bolsa que vai usar, e, por favor, não é. Né? A gente foi se criado esse ramo de direito da moda, vamos chamar de ramo, mas nem seria um ramo, a gente chama de fashion law, veio dos Estados Unidos essa invenção, essa criação, que nada mais é do que o compilado de legislações que atendem à moda e o varejo, né, como um todo, que você depende de todas essas áreas dentro da especificidade do seu negócio. Enfim, essa é mais ou menos a minha trajetória. Ralo bastante, como advogado sem trabalho é um problema. Então, eu não reclamo, não, eu agradeço. Mas, enfim,
Vamos lá, é um prazer, tá, pessoal, tá aqui. E, Dani, eu não sei se você prefere que as perguntas sejam feitas ao final, o pessoal levanta a mão, aí é com você e a gente vai trocar informação, Eu vou tá? combinar aqui com os espectadores para a gente ouvir a explanação e aí vão anotando as perguntas e no final a gente abre um espacinho para as perguntas. Se vocês quiserem ir colocando no chat, a gente também lê as perguntas e no final a gente fala aqui com a doutora Renata, só para não perder a linha de raciocínio. Tá ótimo. Bom, vamos passar para o primeiro slide, né? Para de falar de mim, que o nosso encontro é para falar do advogado e sim da lei. O primeiro slide, a gente fala sobre o que é a LGPD, tá? Ele já deve estar botando aí que para mim não apareceu. Tá aí? Porque para mim não apareceu. Ela está colocando. Então tá, eu só vou adiantando um pouquinho, tá? Bom, a LGPD, gente, é mais Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos falar de uma questão muito mais um pouco histórica aí nesse momento. A Europa já tinha uma lei, Estados Unidos, diversos países criando suas leis de proteção e o Brasil não tinha. O Brasil não se manifestava sobre isso e a gente vivia gerando uma baixa expectativa em investidores, em uma série de mercados, porque a gente não tinha uma legislação que tratasse sobre isso. Então, houve muita pressão, e aí foi aprovada a lei. E aí, enfim, no meio da pandemia, ela ia entrar em vigor, aquele caos, enfim, aí houve sim uma prorrogação na vigência, mas ela agora já está vigente, tá? Inclusive as penalidades nela previstas. Não estou aqui para ficar lendo a lei com vocês, que é óbvio, a gente não está querendo cansar ninguém falando disso. Mas é uma lei séria. Eu costumo comparar, e aí é uma comparação que não é das melhores, mas eu vou dizer para vocês, eu costumo comparar a LGPD quando veio a lei, o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor. Quando ele foi criado, ele foi uma comoção muito grande, e a gente demorou um pouco para se adaptar, a gente começou a entender, e aí a gente sabe que existem pessoas de boa fé e pessoas de má fé. E normalmente as leis elas são feitas partindo da premissa que as pessoas possuem boa fé. Poxa, doutora, mas isso não é verdade. Eu aqui no DP, no meu RH, eu sofro horrores. É cada dia vendo um negócio. Eu concordo com você. A gente sabe que existem pessoas de má índole, de má fé, que não são fáceis, que se aproveitam das brechas, que se aproveitam de legislação. E é por isso que a gente tem que realmente se proteger e muito, porque à medida que o conhecimento relacionado a essa lei vai se expandir, mais problemas a gente vai passar a ter, certamente, se a gente não tiver com essa operação aí bem alinhadinha, tá? Então, vamos lá. A LGPD, como a gente já falou, Lei Geral de Proteção de Dados. O que ela estabelece, como está aí no slide? Ela estabelece o direito dos titulares de dados pessoais. Recentemente, a nossa Constituição Federal, eu não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, mas a nossa lei maior no país chama-se Constituição Federal. Tá? Debaixo dela, como uma pirâmide, vem outras legislações que são inferiores se comparadas a ela. Então, a gente chama ela de lei maior, lei soberana. É lá que a gente tem diversos direitos fundamentais. E um deles, reconhecido recentemente, é a titularidade desses direitos, tá bom? Então, vamos lá. Eu também coloquei aí que esses direitos devem ser garantidos durante toda a existência do tratamento de dados pessoais realizados pelo órgão ou entidade. Nata, o que você quis dizer com isso? A gente já vai ver um pouquinho disso mais ali na frente, mas que durante toda a nossa relação, a gente vai ter que garantir a existência desse tratamento de dados e até informar se necessário for, tá? E aí, para o exercício do direito dos titulares, a LGPD prevê um conjunto de ferramentas. É isso, a empresa tem que ter transparência, como está aí, tanto ativa quanto passiva, para que ela possa. Nós somos como hoje uma empresa de plano de saúde, que ela tem um consumidor e, ao mesmo tempo, ela tem a Agência Nacional de Saúde, em que ela presta esclarecimentos. A gente, com relação à LGPD, a gente vai ser mais ou menos esse meio aí, tá? Tendo que lidar com o titular e tendo que lidar com a agência. Como eu botei aí também, ela prevê o exercício desses direitos dos titulares e estabelece os meios para que a gente mobilize a administração pública. Botei um bizuzinho embaixo que é com relação à já existência da Agência Nacional
Geral de Proteção de Dados. Ela já existe, tá bom? Quase que, enfim, não vou dizer diariamente, que é um pouco de exagero, mas o que vem saindo de resolução relacionada a isso, para que as empresas comecem a se adequar, ou saindo novas informações sobre como ele vai pedir, como se dará a fiscalização, enfim, os subórgãos dentro da própria agência, né? Tudo isso já tá em pleno desenvolvimento, tá, pessoal? Vamos lá. Aí, a gente tem aqui, no outro slide, pode passar, Kelly, se você quiser. A gente tem, eu não estou aqui para ficar enchendo o saco de ninguém com isso, não, tá? Mas quando a gente entende os princípios da LGPD, fica mais fácil da gente lidar com as situações do nosso dia a dia, tá bom? Esses princípios aí, eles estão no site do GovBR, né? Que muita gente já acessa aí por diversas questões de interação com o governo. O que ele tenta deixar claro aí nesses princípios, né? O que tem que te nortear nesta relação e como fazer? Então, poxa, mas tem algumas coisas aí que são muito básicas. Claro, sem dúvida. Eu não sei, Dani, esse slide vai ficar disponível depois, senão eu vou dar uma lida com o pessoal rápida. Então, a gente pode disponibilizar o material. Se você Tá. permitir, não tem problema. Ô, Rê, eu queria só pedir para você ver se consegue focar um pouquinho no seu rosto, porque ele está cortando, a gente não consegue te ver. Tá bom, peraí, que você sabe que eu não sou a melhor A atriz. gente vê essa beleza rara, carioca. Quando eu tirar a papada, quando eu tiver dinheiro, gente, desculpa, eu venho tirar a papada, emagrecer, fazer uma lipo, aí eu prometo disponibilizar algo melhor. Por enquanto, é uma bochecha, uns negocinhos, brincadeira, gente. Vamos Se lá. você for um pouquinho para Agora, trás, pega melhor o seu rosto. oi? Se você for um pouquinho para trás, pega melhor. Assim, Tá. assim já pega Melhorou? melhor. Tá. Uhum. Gente, a finalidade, né? Qual é a realização do tratamento para a gente poder usar os dados, né? A finalidade é primordial. Tem um negocinho aí escrito, quando a gente está falando de finalidade, que são propósitos legítimos. Esse nome vocês têm que guardar com você. Propósito legítimo, legítimo interesse. Isso é muito importante, tá bom? Porque é isso que dá um norte para a gente também de como lidar com esses dados e até onde a gente pode ou não ir. Esse é um bom termômetro, o legítimo interesse, tá bom? A adequação, né? Enfim, que é de acordo com o contexto do tratamento. O que quer dizer adequação aí também? Eu não posso sair pedindo um monte de coisa se eu não vou nem fazer uso, né? É uma adequação, né? A necessidade, como eu acabei de falar também, que deve se limitar à realização, à abrangência dos dados pertinentes e não os excessivos. Isso também é um princípio, tá? Ele está num slide ali na frente que eu quis dar bastante destaque para ele, mas isso é muito importante para a gente ter no radar também. O livre acesso, que o que isso quer dizer? O titular de dados, ele tem direito, tá bom, a saber o que está sendo feito com os dados dele, tanto quanto no início, durante ou quando terminou, dele saber se foram eliminados, se foram descartados. Ele tem direito a todas essas informações, tá bom? A qualidade dos dados, né? Enfim, que é aí a necessidade e o cumprimento da finalidade, como a gente estava falando, transparência, que a gente falou um pouco antes, que é a garantia dada aos titulares, de que eles vão ter as informações, como eu falei em cima, tá, gente? A segurança, trata-se das utilizações de medidas técnicas e administrativas para proteger os dados. Como é que o que a gente usa dentro da empresa para proteger esses dados, para que eles não sejam vazados, tá bom? Como é que a gente trata isso, como é que a gente cuida disso? A prevenção, é claro, que é para a gente evitar esse tipo de situação de vazamento. A não discriminação, óbvio que a ideia é o quê? Que a gente não possa usar os dados que a gente tem acesso para discriminar alguém, né? De forma ilícita ou abusiva. E a responsabilização e a prestação aí. A demonstração pelo contratador ou pelo operador de todas as medidas eficazes e capazes de comprovar o cumprimento da lei. Kelly, se você quiser passar, pode passar. O que isso significa, né? Só para a gente, responsabilidade. Eu vou falar sobre operador e o controlador rapidamente, só para vocês entenderem a diferença. Os agentes de tratamento, como está aí, são o controlador e o operador. E, Renata, eu posso ser a operadora da minha empresa?
Vai depender de como ficar essa questão aí dentro da empresa. Normalmente, isso está ligado ao jurídico e ao TI, né? Eu vejo isso muito conectado aos dois departamentos, jurídico e TI, tá? A anonimização, que são os meios disponíveis no momento do tratamento para qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta, né? Enfim, que se você criar ele de uma forma anônima, numa pesquisa, em alguma questão, para que ele não possa ser identificado. O banco de dados, óbvio, né, gente? É o conjunto dos dados estruturados lá. O bloqueio, como está falando aí, a suspensão temporária, tá bom? De uma operação, de um tratamento. E o consentimento, outra palavra-chave, como eu brinquei com vocês ali no outro slide, o legítimo interesse. Essa palavra é a palavra que vai seguir com a gente, abraçada, dormindo no travesseiro. Consentimento, consentimento. É a real. Para a gente se proteger como empresa, a palavra consentimento ela anda com a gente. Nossa, você está me dizendo então que eu tenho que pedir consentimento para tudo? Infelizmente, essa é a melhor solução. Até porque, como a gente está lidando com um tema, aspas, novo, a gente ainda não tem muitas e muitas decisões de como o Poder Judiciário vai lidar com tudo isso. E eu não estou falando só de Poder Judiciário trabalhista, não. Estou falando de Poder Judiciário de forma geral. Já existem condenações pela LGPD, em diversos aspectos, tanto trabalhista quanto civil, já existem, mas é o que eu estou dizendo para vocês. Ainda é uma coisa um pouco embrionária e em andamento. Então, realmente, as pessoas ainda não começaram a explorar esse tema como elas podem, né? Vamos chamar assim. Então, o consentimento, como está falando aí, o conceito de consentimento é uma manifestação livre, informada e inequívoca. Então, eu posso presumir o consentimento? Não. Se ela é informada, não. E inequívoca, pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Esse é um fundamento essencial. E o não consentimento é exceção, pois só é possível processar dados sem autorização do cidadão quando essa ação for indispensável com o cumprimento das situações legais previstas na LGPD ou em legislações anteriores, como a Lei de Acesso à Informação. Ah, por quê? Porque ele pode negar? Pode, claro que ele pode negar. E aí a gente vai conversar sobre isso, porque a simples negativa, né, a gente precisa lembrar aquela questão que eu falei antes do legítimo interesse, tá bom? E aí a gente tem a questão do controlador, como eu falei, que é uma pessoa que compete as decisões referentes ao tratamento dos dados, e normalmente as empresas têm os seus controladores. O dado anonimizado, como a gente falou em cima, que é aquele que não pode ser Podia ter falado isso, eu falava na reunião. Oi? Desculpa. Não era comigo. Tá bom. Então, vamos lá. Dado pessoal, que é exatamente isso que a lei trata, que é a informação. Deixa na agenda de vocês que toda terça eu vou falar com elas. Peraí, e é difícil na hora lembrar. Tá, a gente vai fechar vai na aqui. próxima terça, já deixa lá anotado tudo que você vai acontecendo durante a semana, você vai anotando. E aí, enfim, eu vi que já fechou, tá, Dani? Por isso que eu vou continuar. E aí, a gente tem exatamente o que a gente estava falando, um dado pessoal, que é aquele relacionado à pessoa, e o dado pessoal da criança e do adolescente, como a gente já sabe, né? Enfim, que em especial, ele já tem um tratamento todo especial à criança e adolescente, independente da legislação por conta do ECA, como está aí. Mas, em especial, a LGPD também determina que as informações sejam fornecidas de maneira simples e sempre com o responsável legal, né? Enfim, autorizando. Sob nenhuma hipótese, a gente pode não ter um responsável autorizando. Tá bom? Bom, vamos lá, continuando. Continuando, uma outra coisa muito importante para falar com vocês é sobre o dado pessoal sensível. Gente, isso é tão sério. E hoje em dia, vocês sabem que hoje em dia as pessoas elas têm uma arma, vamos chamar de arma, não estou querendo nem dar o condão negativo, mas as pessoas têm uma arma que é a rede social, né? A gente sabe que a rede social hoje, o compartilhamento de informações é muito rápido. E o gerenciamento de uma crise numa empresa é uma coisa muito séria. Inclusive, a reputação dela pode estar em jogo. Então, às vezes, a gente não imagina a proporção que uma resposta ou que uma situação pode ter
quando a gente dá sem ter... Eu vou contar para vocês um caso que está rodando no LinkedIn, talvez alguns de vocês tenham recebido, que uma empresa avisou a empresa que faz os exames demissionais de que ia encaminhar uma funcionária para o exame demissional. E ficou combinado do gestor dela chamar no final do dia. Mas o DP já recebeu a notícia, o RH recebeu a notícia e já avisou a empresa. E aí a empresa do exame ligou para a funcionária e perguntou para ela: que horas você vai vir amanhã? Aí ela: ué, mas o que eu vou fazer? Aí ele: exame demissional. Enfim, e aí está sendo postado isso em larga escala pelo LinkedIn, dizendo: empresa desumana, que fez o pessoal do exame entrar em contato comigo antes mesmo de me avisar. Não necessariamente a gente que está aí no dia a dia da operação, a gente sabe que a empresa quis ter algum ato desumano, né? A empresa realmente houve um desencontro de informações, mas ela não estava querendo isso. Mas, enfim, e a reputação disso como fica? Então, hoje em dia, é muito delicado, porque as redes elas são um poderoso instrumento, inclusive que pode deturpar algumas situações, né? Então, a LGPD também fala de dado pessoal sensível. Óbvio, esses dados pessoais são aqueles que causam, normalmente, discórdia, né? Que são os mais polêmicos, vamos chamar assim, que seriam o quê? Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, a saúde, a vida sexual, um dado genético, biométrico. Isso é muito importante. Isso significa que eu não posso pedir? Não, não é isso. Mas, como a gente falou ali antes, qual é a finalidade de você pedir esse dado? Ele vai ter algum tratamento? Ele tem alguma necessidade para ele estar sendo colocado dentro do seu banco de dados, passar a ser coletado e tratado? Essa é uma outra questão que a gente precisa ter sempre em mente. A eliminação, como está falando aí, é a exclusão do dado ou do conjunto, né, deles, independente de como foi feito. O encarregado é a pessoa indicada, que fica sendo, como eu falei para vocês, que como se fosse um plano de saúde, que hoje a gente tem uma agência para prestar esclarecimentos caso necessário, assim como a gente tem o PROCON, o IPEM, o IMETRO, todos esses órgãos que às vezes a gente tem que prestar esclarecimentos, não vai ser diferente para a NPD se a gente tiver alguma reclamação, algum procedimento administrativo lá feito. E o encarregado vai ser esse canal de comunicação, tá? A garantia da segurança da informação é a capacidade de sistemas e organizações de assegurarem a disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade da informação. É como a gente vai garantir esse armazenamento, essa coleta, esse tratamento, né? Interoperabilidade é a capacidade de se comunicar de forma transparente com o outro sistema. A autoridade nacional pode dispor dos padrões, tá? E dos acessos. Como eu disse para vocês, a agência foi criada já, não é muito recente, mas ela é relativamente recente. Então, ela ainda está criando diversos procedimentos para que a gente possa seguir, tá? Para que sejam os parâmetros da gente. Tem várias resoluções saindo, gente, não só para a nossa área, não, mas para de outros setores da empresa, de outras atividades, inclusive. E o operador, como está falando aí, que é aquele que realiza o tratamento dos dados em nome do controlador, ou seja, como o nome próprio diz, é ele que opera, né? É ele que, como eu brinco, é ele que carrega o piano. O outro apresenta as informações, o outro explica, mas é ele que carrega o piano no dia a dia. Bom, se quiser passar os slides, passar, mas... Rê, e só fazendo uma observação, né? A gente percebe que por mais que tenha isso tudo desenhado na lei, que seja uma exigência, não tem necessariamente dentro das empresas esse controlador, esse operador. O operador vai digitar as informações, mas dizer que todos estão tendo esse cuidado específico, eu percebo que isso ainda não está acontecendo. Não posso generalizar, mas acho que ainda não tem toda essa estrutura preparada para se atentar aos detalhes da lei, né? Sabe aquela questão de lei que ainda não pegou? Vamos chamar assim? A gente Talvez brinca... porque ainda não tenham começado as punições, as penalidades, né? Então... Isso. Talvez a gente... Por isso que eu gosto muito de comparar quando foi criado o Código de Defesa do Consumidor. Que lá atrás a gente demorou um pouco. O Código de Defesa do Consumidor, houve uma demora por parte das empresas
de se ajustar para tentar ter procedimentos mais claros e que, assim, você possa se defender melhor nas ações judiciais, nas reclamações. É isso, mais ou menos, que a gente está vivendo hoje, tá? Mal comparando. À medida que, como você falou, né? À medida que a agência seja efetiva nas fiscalizações, comece uma fiscalização mais efetiva e comecem as reclamações, provavelmente é aquilo, né? A gente começa a correr, né? Aí Normal. tem o norte dos cuidados que tem que ter, né? Mais Hoje, específicos, assim. eu tenho, por exemplo, um cliente que a gente desenvolveu para ele, para toda a mala direta dele, por exemplo, de consumidores, nós criamos um textinho para ele enviar falando sobre a LGPD e se poderia, enfim, o consumidor autorizando a permanência dos dados, né? Enfim, e eles seriam tratados e tudo. Eu tenho muitos clientes que falaram não, eu quero enviar, eu quero guardar o sim, né? Digite não, enfim, né? Enfim, aquela coisa para a gente tentar trazer um parâmetro. Enquanto que eu tive outros que falaram não, eu vou mandar isso, o cliente vai querer sair do meu banco de dados. Eu falei, mas você fica correndo um risco dele depois dizer que não autorizou. Aí ele falou, não, mas eu prefiro assim por enquanto. Então, assim, tem vários tipos de empresa, né, Dani? Tem vários tipos de empresa. Assim, normalmente, quando elas são menores, esse tipo de implantação, de colocação, a pessoa tem até um pouco mais de receio de fazer, né? Enfim, mas depende muito da empresa, tá? Tem empresa que realmente já estava correndo na frente, querendo andar com tudo alinhadinho para evitar problema, processo judicial. Depende muito. Mas, enfim, vamos lá. A LGPD com a mão de obra, como a gente estava falando, a gente falou rapidamente de uns conceitos básicos, né, da LGPD e de alguns conceitos e princípios que vão nortear a gente no nosso dia a dia para a gente entender quem é quem e o que é o quê. E aí eu botei aí que, enfim, a LGPD ela não foi criada, como eu falei no início, para o direito do trabalho, para proteger o empregado. Não foi. Ela foi para proteger um titular de dados. Nesse conceito de titular de dados, a gente também insere o empregado, né? Porque ele também é um titular de dados e ele também fornece esses dados. E é aí que a gente começa o engatinhar e a dúvida, né? E aí o tratamento de dados, como a gente falou, se ele coleta, produz, classifica, reproduz, distribui, enfim, a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, como deixá-los o mais invioláveis possíveis para que a gente não tenha aquela questão do direito à honra e à intimidade do trabalhador, não é isso? Que a gente tem que tomar cuidado com isso, e, ao mesmo tempo, a gente possa, inclusive, preencher e compartilhar informações legais que a lei nos obriga. Um e-social da vida, por exemplo, aí que a turma conhece bem, né? Tenho certeza. Como é que a gente faz? A gente precisa compartilhar esses dados. Bom, a gente, claro, tem como fazer isso, como eu botei no próximo slide. O próximo slide ele fala o seguinte: o ideal, gente, sempre é que a gente tenha. Kelly, pode passar? Por favor. Kelly, não briga comigo, não, tá? Não, eu botei aí escrito para vocês: o ideal é que em todos os contratos de trabalho que vocês já venham a celebrar, tá bom? Já haja a previsão e o consentimento expresso acerca dos usos dos dados. Nossa, Renata, mas como é que eu vou saber? Não adianta, a lei também diz que não adianta eu escrever assim, está liberado o uso dos dados, eu vou... Acho que ele vai contar para a gente depois. Eu posso compartilhar, eu posso isso, eu posso Gente, aquilo. agora, eu vou assistir, eu também Tem mais algum áudio aberto? Acho que tem uma pessoa assim que abriu o áudio sem querer. A gente tem na lei dizendo que o consentimento ele tem que ser específico. Então, quando a gente está com um contrato de trabalho, ou quando a gente está falando do aditivo, como eu botei embaixo aí, que inserir, inclusive, para ditar os contratos vigentes, isso é fundamental, porque aí você tem o consentimento expresso. Lembra daquelas palavras que eu falei lá no início? Consentimento.
Essa é uma palavra-chave para a gente. Então, assim, quanto mais expresso a gente tiver, melhor. Nossa, isso significa, então, que eu tenho que ter um monte de papel? Hoje você tem assinatura eletrônica, hoje você tem WhatsApp. A gente precisa lembrar, claro, que a Justiça do Trabalho ainda é bastante protetiva, né? Ela ainda tem o condão de entender o empregado como o hipossuficiente dessa relação, ou seja, o que mais foi pressionado pela gente em todos os sentidos. Então, quanto mais consentimentos expressos você tiver, melhor, porque aí você tem uma cláusula estabelecendo. Bom, vamos lá. E aí eu botei aí uma observação sobre a comunicação clara com o candidato. Gente, Renata, como assim? O cara veio aqui, sentou na minha frente, preencheu uma ficha. Ele colocou os dados dele, gente. Se ele colocou os dados dele, é óbvio que a gente tem o dever de informar para ele o que a gente vai fazer com aqueles dados. Durante uma entrevista, durante uma videoconferência, ali a gente tem muito o costume de explicar as funções da vaga e exemplificar como está aí, mas a gente hoje... E aí hoje a gente precisa dizer o seguinte, aquele formulário que ele preencheu, aqueles dados pessoais vão ser inseridos em algum cadastro, em algum banco de dados, dentro da própria fichinha já tem que ter lá embaixo. Autorizo a inserção dos dados dessa ficha no sistema tal para cadastro de reserva. Enfim, a gente precisa colocar nos nossos instrumentos essa autorização por parte dele, tá? A gente não pode presumir que foi autorizado porque ele preencheu. Isso é muito importante. Mas se eu esqueci de colocar isso e depois ele me ligou mandando eu excluir tudo. Exclua e informe a ele que foi excluído do banco de dados. Ai, meu Deus, mas aí eu posso ter incorrido já em alguma infração? Sim, porque ele tinha o direito de saber o que você estava fazendo com os dados dele. Você inseriu num banco de dados sem autorização expressa dele. Então, como é que a gente faz? A gente já altera a fichinha de cadastro, a fichinha onde a pessoa preenche os dados dela, já informando que ela já autoriza que aqueles dados vão para o sistema tal que a gente usa para cadastros de reserva, por exemplo. Tá? Vamos lá. E quando eu contrato? Bom, quando eu contrato, eu falei para você que você tem que colocar isso dentro do seu contrato de trabalho. Fazer um contrato de trabalho que já tenha essa previsão. Da mesma forma de aditar o contrato de trabalho contendo essa previsão de onde você vai usar. Pode mudar, Kelly, se quiser aí, tá? Eu botei aí uma observação, eu coloquei, ó, a LGPD impõe ao empregador uma responsabilidade civil, uma vez que desde a fase pré-contratual, como a gente acabou de falar, até a rescisão do contrato de trabalho, vamos ver isso também, o empregador é quem armazena, tem acesso e guarda os dados pessoais fornecidos, tá? Então, vamos lá, aquilo que a gente estava falando, a rescisão também. Durante a rescisão, eu também estou extinguindo a minha relação de trabalho, mas eu continuo tendo os dados armazenados. E aí está aí do lado, ó, essa responsabilidade não se restringe à documentação pessoal de identificação dos trabalhadores, mas se estende, inclusive, ao monitoramento de correspondências eletrônicas, captura de imagens dos trabalhadores no local de trabalho, as chamadas em videoconferência, registro biométrico, tudo isso são dados. E, assim, a lei fala em dados, mas já vem, inclusive, é óbvio, os operadores do direito, não da lei, mas os operadores do direito, como eu, os advogados, que vêm estudando a lei, cada vez mais vem se aprimorando mais informações do que a gente considera ou não dados e de como eles devem ser utilizados. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque, apesar da lei também descrever algumas questões, as interpretações que a gente vai passar a ter da lei vão fazer muita diferença na nossa vida. Eu vou contar um caso para vocês sobre rescisão de contrato de trabalho. Até comentei com a Dani antes de começar.
eu estava contando para ela que absurdo, que bizarro, desculpa o termo. A gente tinha muito antigamente, ainda tem, essa mania de, peguei alguém roubando na empresa, né? Enfim, e acho que na justa causa não vai dar em nada, aí eu pego e chamo a pessoa para fazer um acordo, né? Chamo a pessoa e falo, vamos fazer um negócio, vou levar para a DP, vou te colocar na delegacia, enfim. E aí não vai ser muito producente, você vai responder um processo, vai ter um inquérito. Fazer o seguinte, você pede demissão aqui e está tudo certo, né? A gente, enfim, diversas empresas, não estou aqui para dizer quem fez, quem não fez, mas a gente sabe que tinha muitas empresas que adotam isso, às vezes no intuito de não prejudicar até a pessoa por um ato, enfim, um atestado médico falso, ou por furto mesmo, enfim, uma série de questões. Essa pessoa pega e age desse jeito e a gente decide pela demissão, ou pelo pedido de demissão. E aí, o que acontece? Tá tudo certo, a gente acha que está tudo resolvido. Aí, meses depois, essa pessoa manda um e-mail pedindo que sejam deletados os dados dela do cadastro. E aí você faz, enfim, né, dentro do possível, porque algumas, né, aquilo que eu falei antes da questão do legítimo interesse, né? E aí, enfim, e aí depois aparece uma reclamação trabalhista. Eu já vi isso acontecer, tá, pessoal? Inacreditavelmente, eu já vi isso acontecer. Então, o que eu volto a dizer para vocês algumas condutas que talvez a gente tinha antes com muita tranquilidade, talvez hoje a gente tenha que tomar mais cuidado com isso. Da mesma forma, guardem essas informações, que quando você estiver colocando no contrato de trabalho, você tem que especificar detalhadamente a história do home office, por exemplo, isso é muito importante. Se a pessoa está trabalhando de home e a pessoa está tendo que se cadastrar, entrar no Teams, lá tem a imagem, enfim, tem os dados, tem tudo, ou qualquer outro sistema, tá, gente? Tudo isso tem que estar ali, ainda que seja num termo apartado, deixando claro que a pessoa tem ciência, que a pessoa não se opõe, tá bom? Isso tudo é muito importante, tá? A gente ter isso no nosso radar aí. Na rescisão também, né? A gente deixar claro para a pessoa com relação aos dados que continuam, enfim, tá? Tudo isso. Vamos lá. Aí, depois disso, a gente pode pular, Kelly. Isso aí é um outro princípio que eu acho que todo mundo tem que guardar no radar, tá? O princípio da minimização da coleta de dados. A gente tem uma mania, né? Enfim, que vem aqueles formulários prontos ou o sistema da empresa, enfim, de preenchimento, né? Acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso desde a criação da LGPD. Esse princípio aí vamos coletar o mínimo possível para a gente reduzir ao máximo esses riscos, tanto de processo judicial quanto administrativo. Por que isso? Porque um vazamento de dados, hoje em dia, é uma coisa muito séria, e se ficar comprovado que veio da gente, a gente pode vir a ser responsabilizado por isso. Então, quanto menos informação eu tiver, menos chance de ser exposta a esse vazamento ou ser implicada como responsável por esse vazamento. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Pode passar, Kelly. Eu coloquei aí que isso é muito importante, né? A gente tem que também ter muito cuidado quando a gente solicita as informações pretéritas, tá? A não discriminação, né? Vamos falar de não discriminação. A não discriminação, ela não é um pilar só da LGPD, ela é da Justiça do Trabalho, né? A gente já sabe que é do direito do trabalho todo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela também é um critério, e por isso a LGPD criou como dados sensíveis. A ideia da criação dessa nomenclatura de dados sensíveis foi exatamente para evitar qualquer cunho discriminatório. Então, a gente tem que ter sempre muito isso no radar. Poxa, Renata, eu botei aí. Bom, mas eu não posso solicitar um atestado de antecedente criminal, mas eu posso sim, para quem trabalha na função de vigilante. Eu estou dizendo, e olha só, eu não estou querendo entrar no mérito aqui do que é certo ou errado. Você pode entrar no site onde tem a certidão e você verificar? Pode. Vamos lá, pode.
Você não pode exigir isso de alguém, né? Você não pode exigir que a pessoa te apresente alguns documentos que façam com que ela possa vir a ser discriminada, sob pena de aquilo que a gente falou lá no início. E o gerenciamento dessas crises, né? Hoje em dia a gente sabe que um não retorno de um RH com relação a um processo seletivo, a pessoa vai para a rede social dizendo que, enfim, que ela não teve retorno, que não há satisfação, que não teve satisfação. Se ela vai pessoalmente, ela fala que ela gastou dinheiro de passagem, enfim, não é uma coisa tão simples hoje como a gente falou, né? E aí, como a gente já estava falando, tem um outro slide na frente que fala isso, isso se aplica inclusive aos candidatos dispensados, né, gente, do processo seletivo. Ah, não fechei com ele, ele não foi contratado. Esses dados vão ficar na ficha? Pode passar, tá, Kelly? Ela sentiu, ela estava lendo, ela viu que já estava, né, Kelly? Ela viu que eu já estava na frente. Essas questões também se aplicam aos candidatos dispensados. A gente tem que informar claramente como é que vai ser essa política de dados, como eu falei para vocês. Se vai ficar em algum banco de reserva nosso, qualquer coisa desse sentido. E eu botei que o ideal é sempre o descarte, para que a gente evite problemas com quem nem é colaborador. Então, o negócio ainda, como eu falei para vocês, é um negócio muito novo. A gente ainda não tem milhares e milhares de decisões dizendo quais serão os melhores parâmetros a serem desenvolvidos. Então, hoje, o ideal é que quem não fica na empresa, que seja realmente descartado os dados, já informando lá naquela ficha de registro, que caso ele não venha a ser contratado, e os dados que estão naquela ficha serão descartados em X tempo, né? Já dando essa informação para ele do que será feito com aqueles dados. E aí, como eu coloquei, né? Se houver uma enorme necessidade de mantê-los por propósito legítimo, aquilo que a gente falou lá no início, é obrigatório que a gente informe, né? E esse autorize o armazenamento, aquilo que a gente falou, consentimento expresso. Bom, quando a gente está falando de compartilhamento de dados, a gente está falando de um assunto muito, mas muito delicado. Pode passar, Kelly, se quiser, tá? Rê, e tem até situações, é muito comum os RHs conversarem, e até mesmo os lojistas que estão aí dentro de shoppings, você tem algum currículo? Essa troca de currículo, né? De certa forma, os currículos têm informações também, né? Então, às vezes, aquele candidato não serviu para minha loja, para o perfil que eu tenho aqui de candidato, mas talvez possa ser útil para o lojista do lado. Isso é muito comum dentro dos shoppings, né? Esse compartilhamento de currículos que, de certa forma, também tem informações das pessoas. Você falou um negócio muito certo. Hoje é que a gente está tão acostumado a fazer esse tipo de coisa, né? E como o intuito é até positivo, né, Dani? Sim, são boas intenções. Exato. Mas, gente, teoricamente, eu não posso fazer isso se aquela pessoa não tiver autorizado. Ah, mas eu sou... Peraí, estou falando de empresa, tá, gente? Não estou falando de pessoa natural, tá bom? Estou falando de empresa. Uma empresa compartilhar com outra. Não podemos, tá bom? Não podemos. Como empresa sem autorização, tá? Isso é muito... Isso que você falou é muito importante. Bom, nesse slide aí a gente está falando de compartilhamento de dados com seguradoras, planos de saúde, entidades sindicais. Como é que a gente age nesses casos, né? A gente continua tendo que ter, guardem isso, tendo que ter a autorização expressa. Nossa, Renata, mas você está me falando, eu preciso botar os dados dele no plano de saúde. A gente tem que ter autorização dele expressa, tá? Colocando isso, gente. Nossa, mas é para o bem dele. Mesmo assim. E aquele plano de saúde, você tem que informar que você está mandando para ele. Tá? Não é assim, eu estou subindo numa plataforma, não. Para quem eu estou compartilhando os dados. Tá? É o que a gente estava falando. Essa questão ela é muito delicada. Mas vai ser usado para uma estatística. Você tem que avisar que vai ser uma estatística. O plano de saúde hoje, inclusive quando você contrata ele, sendo empresa, ele já vem com uma cláusula, uma não, várias, falando sobre isso.
o ideal é que você pegue algo parecido com o que você viu na cláusula dele e coloque dentro do seu contrato, dizendo, olha, os dados para o plano de saúde serão esses e esses, tá? Enfim, da mesma forma, a gente passa a ter a questão do recebimento de atestados, a realização dos exames periódicos. A gente precisa, inclusive, no caso de exames e plano de saúde, quando for a ficha de registro, a gente também pode estar falando de dado sensível. Então, a gente precisa de um tratamento mais delicado para eles, inclusive informando que tem dados sensíveis ali no meio, tá, pessoal? É importante lembrar aquilo que a gente falou lá no início dos lives, que são dados sensíveis, e como a gente vai tratá-los de forma diferenciada. Para onde eles vão, em que local eles ficarão, né? Enfim, se vai ter menor acesso. A gente precisa ter esse cuidado, por quê? Nossa, Renata, mas você está falando para mim que eu tenho que ter tanta burocracia. Tá, mas quando você receber uma notificação da Agência Nacional de Proteção de Dados, querendo saber o que aconteceu com os dados da fulana, você vai ter que explicar tudo isso e você vai ter que provar tudo isso. Não, mas eu guardei, não, mas eu avisei a ela aonde eu guardava, eu avisei a ela com quem eu compartilhei, né? Enfim, um vazamento de dados de uma pessoa que, enfim, trabalhe com a gente. Ela vai vir e vai acusar a gente. Aí a gente fala, não, mas a gente compartilhou com autorização, com o plano de saúde, com a seguradora. Ela autorizou. Aí a NPA, entendi. Então vamos lá. Não necessariamente o vazamento foi aqui. Vamos entender mais sobre o vazamento aqui, sobre a possibilidade de vazamento aqui, mas a gente tem outras hipóteses, que eram onde outros locais que esses dados estavam armazenados também. Então, assim, isso é muito importante. Quanto mais informação a gente insere nesse documento, mais protegido nós ficamos, né? Óbvio, gente, que continua, né, continua sendo lembrado que, com aquilo que eu falei da não discriminação, exame de HIV, de gravidez, de câncer, eu não preciso nem falar, né? A gente continua sem poder fazer esse tipo de coisa. Isso não é legítimo interesse de ninguém, né? Exigir isso não é legítimo interesse. Vamos só deixar isso bem claro, porque a gente não pode pedir exames que a gente vai expor a saúde do trabalhador. E aí, Renato, então eu vou te fazer uma pergunta. E o teste de Covid? Né? Esse todo mundo gosta de perguntar. Se você está exigindo o teste de Covid pelo bem coletivo, veja bem, não tem o interesse legítimo de um exame de gravidez em prol de uma coletividade, não existe. Agora, se eu estou falando de um exame de Covid, eu preciso saber que você não está contaminada para que você não passe a doença para outros. Tem legítimo interesse aí? Temos. Até porque a saúde coletiva se sobrepõe ao direito individual. O que o legítimo interesse quer regular nisso? Que ainda que um titular não me desse autorização, se for necessário para atingir o legítimo interesse, eu posso sim fazer uso dela. Então, o que dos dados pessoais? Eu só não posso violar os direitos e liberdades fundamentais de alguém. Então, a gente tem o equilíbrio dos direitos, sendo que a coletividade, em especial no caso da Covid, se sobrepõe ao individual, certo? E aí, enfim, a gente quer falar, Dani? Eu acho que Não? deu para entender? Sim. A Dani é aplicada, deu para entender? Sim. Sim, Foi. chefe. Não, tá super claro. Tá, né? Eu falo muito, viu, gente? Outra coisa que é bom saber também. A ANPD, que é a Agência Nacional, ela já está recebendo reclamações. Chorem comigo, inclusive. A grande questão aí, só para a gente ter no radar, é que, a princípio, ela só tem aceitado reclamações desde que primeiro você tenha tentado o contato com o controlador. Essa é a página que estamos. Vou contar para vocês que, independente só da seara trabalhista, vem começando movimentos
com relação a essa questão da LGPD. Então, ela como um todo mesmo, pessoal, a gente precisa tomar cuidado. Ela está ficando mais na moda ainda no direito do consumidor, em que várias pessoas começam a mandar e-mail indagando as empresas, o que elas estão fazendo com os dados. Então, por exemplo, hoje eu tenho empresa que, por exemplo, recebeu do consumidor o pedido de não inserção dos dados e não tirou do banco de dados. Por uma falha, não tirou. E aí, esse mesmo cliente recebeu um SMS, posteriormente oferecendo produtos. E aí, o que ele fez? Ele notificou a empresa dizendo: eu tinha mandado você tirar meus dados do banco de dados, você me confirmou que você tinha tirado, como é que você continua me acionando? E entrou na justiça pedindo dano moral, tá, pessoal? Então, assim, qual vai ser a penalidade para a gente como empregador ou como recrutador? Qual vai ser a penalidade que a gente vai ter relacionada a isso? A gente vai ter a agência que pode vir atrás da gente? Vai. Mas não é só a agência. A gente vai ter o próprio empregado, ex-empregado ou candidato, que pode ir para a Justiça do Trabalho, pedir. A gente pode ter o próprio sindicato, que daqui a pouco comece a se movimentar, fazendo notificações para a gente, para que a gente explique o que a gente está fazendo com os dados, como e quando. Então tá aí. Obrigado, Kelly. Tá aí, ó. O que é o mais importante? Como a gente está falando, a gente precisa orientar, difundir conhecimento, treinar os empregados dos setores da empresa a respeito das regras. E essa publicização das regras pode acontecer de várias formas, é o que eu estou dizendo para vocês. Informativo, palestra, seminário, política de privacidade, em que todo mundo tenha ciência e assine. Isso também está muito em voga, uma política de privacidade nos dados junto da empresa, para que todo mundo que está ali saiba como ocorre. E você deixar ela disponível numa intranet da empresa, isso também é muito comum de acontecer. Isso significa que eu estou falando que não tem que botar no contrato de trabalho, ou no aditivo, ou na ficha de seleção? Jamais. Eu estou dizendo que quanto mais, melhor. Tá bom? Então, a gente tem várias possibilidades de melhorar isso e minimizar riscos, tanto de alegações de que não houve ciência, alegações de que não houve concordância, alegações de que não houve informação de como eram tratados os dados, como eram coletados e a quem eles eram compartilhados. Renata, mas deixa eu tirar uma dúvida com você. O e-social é uma obrigação. Ele já devia ser implícito que o que é uma obrigação é obrigado. Concordo com você. Mas também concordo com você que quanto mais claro você colocar no seu termo de consentimento, você fica mais abarcada de que você não vai ter um problema. Porque a gente parte daquele princípio que a gente já sabe, a hipossuficiência do empregado. Então, quando você se norteia por aqueles princípios que eu falei lá atrás, que a gente leu da LGPD, quando a gente está falando do princípio de menos dados possíveis, mais os dois bizus que eu falei, legítimo interesse, sem violar o direito individual, e o consentimento expresso, a gente não vai ter problema. É isso. Falei já. Bem legal. Eu anotei algumas perguntinhas aqui. Eu vou pedir para o pessoal, quem quiser, tiver pergunta, colocar no chat. Eu já vi que tem uma que não é totalmente da área trabalhista, mas eu vou fazer também aqui, tá? Pegando um ganchinho em cima do que você falou do consentimento, e você até deu um exemplo relacionado com a rescisão, a pessoa ela faz o processo seletivo, vai lá na ficha do cadastro para participar do processo seletivo, a gente coloca aqui as finalidades daqueles dados dela, que serão usados, armazenados, enfim. E aí depois, no contrato, você orientou, então, da gente colocar novamente as finalidades, os objetivos, para que são utilizadas as informações. Aí ela vem, tem interesse em trabalhar, participou do processo seletivo, foi contratada, está super empolgada, ela assinou aquele consentimento, certo?
Em algum momento, ela pode voltar atrás desse consentimento, que foi o que você comentou em relação à pessoa que saiu, pediu para limpar todos os dados dela, e isso, de certa forma, prejudicou, porque para um processo trabalhista você não tinha essas informações. O que eu quero dizer é, em que momento, ou até qual momento ela vale essa declaração de consentimento que ela assinou ali na entrada da empresa? Até o momento que ela revogar. Até o momento em que ela disser para você que ela não mais autoriza. Mas Tá? ela tem que formalizar, mandar um e-mail, alguma coisa que esteja claro. Eu confesso para você que o e-mail eu acho muito impessoal, em que pese poder ser feito via e-mail, mas às vezes a gente tem gatinha@hotmail. Desculpa, tá, gente? Por exemplo, oi? Bem, vamos lá. A gente às vezes tem um e-mail que chama gatinha@hotmail. E não identifica que é a pessoa, né? Entendeu? Aí eu digo para você, desculpa, o gatinha 75, que eu sou de 75, enfim, gatinha 75. Não dá, entendeu? Para mim, não dá. Ai, mas é o e-mail que está cadastrado na ficha dela. Aí eu digo para você que ela faça de próprio punho. Pode até mandar pelo e-mail gatinha75, mas que ela Uma carta de faça próprio punho. punho. Mensagem de WhatsApp também vale? Então, o WhatsApp ele ainda é uma ferramenta controvertida, vamos chamar assim, apesar de largamente utilizada. Sim. Né? Enfim, o que acontece? Eu, por exemplo, eu recomendo que se a pessoa te mandar pelo WhatsApp, que ela te mande de próprio punho também. Por quê? Porque ela vai dizer, esse telefone não era mais meu, meu telefone era pré-pago, enfim. E aí, aquilo, Dani, que a gente estava falando no início, como a Justiça do Trabalho ainda é protetiva e pode tentar interpretar sempre de forma favorável, eu digo para você, eu não sou contra o WhatsApp, mas por cautela, eu prefiro que ela me mande o arquivo ou a foto dentro do WhatsApp para eu ter. Você entendeu? Por exemplo, durante a pandemia, quando a gente tinha que fazer aqueles acordos de suspensão e de redução da jornada, eu recomendei para os meus clientes, temos que fazer pelo WhatsApp, óbvio, a gente vai fazer a pessoa vir até aqui para assinar, não tem o menor sentido. Mas a gente fez com extrema cautela. A gente mandava o termo, tanto no PDF quanto na foto, a gente transcrevia o texto na conversa do WhatsApp, para ele não ter dúvida, tipo, o arquivo não abriu, a foto era ruim. E aí mandávamos também por escrito dizendo, por favor, dê o seu de acordo com base no que está escrito em cima, que é sobre a redução, sabe isso? Bem mastigado. Tá. A Juliana está perguntando aqui, o funcionário, quer dizer, o possível candidato que se recusar a assinar esse consentimento, posso não contratar? Nossa, entre nós, a pessoa que já não está querendo de saída, está calculando assim, você como empresária, Juliana, ou do DP ou do RH, recomenda, né, aí para o teu chefe que eu, por exemplo, com todo o máximo respeito, se a pessoa já de saída está com uma postura dessa, de não querer autorizar os dados que ela sabe, né? Enfim, claro, é aquilo que eu digo, a gente tem que ter aquilo que a gente falou da clareza, da transparência desde o início. Por isso que eu falei lá no início, parece bobo, mas a pergunta da Juliana é mais ou menos isso. Cara, desde a hora que o cara senta na sua frente para começar uma conversa com relação a uma entrevista, alguma coisa assim, já deixe claro para ele tudo como funciona. Por quê? Porque senão você vai arrumar problema para você. Os funcionários antigos. Ui, peraí, desculpa, meu iPad. Sobre os funcionários. O novo eu já recomendei, né? Sim, aí a Juliana também perguntou, eu faço o que com os funcionários antigos? Você recusaram, porque você vai ter que editar o contrato, né? Você tem que editar o contrato, só que aí você tem que dizer do legítimo interesse. É aquela história que eu falei. O que você está pegando? E se ele se recusar a assinar, realmente eu entendo que você vai ter que. Ele não é obrigado, tá? Vamos lá, ele continua sem ser obrigado, mas você tem um legítimo interesse te amparando. Só que aí você vai colocar claro ali que ele não está aceitando e que você tem um legítimo interesse. E o resto eu não posso falar na live que fica gravada.
Então, eu não posso falar algumas coisas, entendeu? Juliana, me liga. Juliana, me liga. Aí, Rê, a Me LGPD, liga. ela. Beijo, me liga. Ela é bem ampla, né? Porque ela fala dos dados dentro da empresa e ela também se estende para a cadeia de fornecedores. E quando a gente fala de fornecedores dentro do RH e DP, você até comentou a questão de sindicatos, exames admissionais e tudo mais, mas a gente tem os convênios, né? Convênios médicos, odontológicos, a gente tem os cartões que a gente faz para benefício de vale transporte, de vale refeição. As contabilidades, porque elas cuidam ali, né? Quem terceiriza, elas cuidam dessas informações, e a saúde ocupacional. Então, o que você orienta? Porque, claro, eu pego essas informações com os meus colaboradores, o consentimento dele estar ciente que todas essas informações podem ser passadas para todos esses fornecedores. Em relação aos fornecedores, porque eles também têm que ter o cuidado no tratamento com essas informações, né? Por isso que hoje em dia, realmente, os contratos sempre foram importantes na vida de uma empresa, né? Ficaram mais ainda, porque quando você pega hoje esses contratos que a gente está falando de fornecedores, de prestadores de serviço, normalmente eles já estão colocando que eles estão se eximindo de qualquer responsabilidade, em caso de com relação à LGPD. Eles mesmos já estão escrevendo. Até contrato de shopping está botando isso, Dani. Assustador. Enfim, então, o que acontece? Primeiro é a recomendação da gente ter no nosso contrato essa responsabilização dele, o compromisso dele, ele tem que, no contrato dele, também estar escrito detalhadamente para o que ele vai usar essas informações. E aí, no nosso, a gente tem que colocar essa informação, porque a pessoa, a titular dos dados, tem direito de saber qual é a outra empresa, para que ela também possa pedir exclusão dela, se for o caso. Você entendeu? Porque acontece muito, não digo que é o caso das contabilidades, mas às vezes a gente não sabe como você vai numa loja ou faz algum cadastro na internet, você não sabe se depois isso é vendido e quais são as consequências disso, né? Então, essa é a questão, né? De que esses parceiros, fornecedores, eles também tenham esse cuidado de como eles vão tratar essas informações, né? Muito, muito. E assim, é o que eu estou te dizendo. Hoje a gente ainda tem uma lei embrionária, vamos chamar assim, né? Ela já está em vigor e tudo, mas ela ainda não está autuando, autuando todo mundo por aí. Essa é a realidade. Ela não está mandando notificação, ela não está. E olha, as multas só podem chegar a valores bem altos, tá? Só para avisar para vocês, as multas previstas na LGPD, elas podem chegar a valores bem altos. Ai, como assim? Pode ser um valor bem alto para mim, que sou uma empresa, né? Enfim, não, claro, é a gradação do valor da penalidade. E a penalidade não é direto uma multa pecuniária. A gente tem advertência, né? A gente tem uma série de situações. Existem gradações de penalidade e, óbvio, a gente chega na questão do valor. Mas, óbvio, a gente não quer chegar nesse patamar. Por isso, a gente tenta trabalhar antes disso. Então, além da gente ter um problema com a justiça do trabalho, problema no direito civil mesmo, de uma possível indenização com relação a consumidores reclamarem dos seus dados, a gente ainda tem a própria norma, a própria agência que pode vir a fiscalizar. Eu vou dizer para você que eu ainda não peguei, só para falar para a Juliana, nenhum funcionário que não queira assinar, que já esteja trabalhando. Ainda não peguei, graças a Deus. Enfim, mas a gente já teve várias indagações, tá bom? Só para deixar isso claro também. Muitas perguntas, isso a gente tem. Eu entendo o seguinte: é um assunto novo para todo mundo, muito novo, causa interesse. A gente já teve pessoas de má fé, querendo entender para o que seria e como seria e querendo ensinamento, mas para usar para o mal, vamos chamar assim, entendeu? Uhum. E aí você mede, né? Você sente como é que vai ser, como é que aquela relação
está seguindo, né? Sim. Enfim. E Rê, só mais 2 perguntinhas aqui. Você chegou a comentar que sobre preciso terminar. Você chegou a comentar que tem doenças que a gente não, ou perguntas que a gente não pode fazer antes de contratar, né? Se está grávida, câncer, essas coisas. Mas dentro do dia a dia, a pessoa já está contratada, a gente tem uma relação de trabalho, ela está há muitos anos na empresa, ou enfim, ela já está dentro da empresa. Tem doenças específicas que a LGPD protege, que tem que ter um sigilo sobre a pessoa? Ela fala dos dados sensíveis, como a gente está falando, tem uma outra lei, inclusive desse ano, que falou sobre a obrigatoriedade de preservação do sigilo, em especial, acho que ela fala de HIV e de hepatite. Vivi, se eu estiver falando besteira, me corrija aí, tá bom? E de tuberculose também, tá? Sobre o sigilo da condição da pessoa que tenha esse tipo de doença, tá bom? Isso a gente tem, tá? Tanto os serviços de saúde quanto a gente, nós somos obrigados a proteger essas informações relativas a essas pessoas, tá? Fica só dentro da RH, ninguém dentro da equipe precisa Não saber pode, nada, né? sob hipótese nenhuma. Olha, eu vou contar um caso, já que a gente falou dessa história de doença, né? Eu vou contar uma história super delicada, tá? A pessoa tinha HIV, era uma ótima colaboradora, enfim, mas descobriu que tinha HIV e queria ir embora do Brasil, queria pegar a sua rescisão, viajar, curtir, enfim. Só quem vive sabe, né? Quem passa por isso é que sabe como é que lida com uma notícia, né? Com o tratamento. Gente, é muito delicado, né? A gente não sabe. O exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro, é uma questão importante da nossa vida também. E aí o que aconteceu? Ele pediu para ser desligado. E óbvio, a pessoa falou: poxa, mas se eu te desligar, enfim, vai ficar super caro e tudo, aquela conversa de tudo. E aí a gente fez um acordo, uma homologação. Ele foi desligado porque ele disse que não ia pedir demissão, porque ele queria receber seguro, aquelas coisas todas, todo mundo já sabe, né? E aí ele pegou, a gente foi homologar o acordo, ele sendo demitido, como ele queria. Mas a gente parcelou em 3 vezes. A juíza chamou na audiência. E assim, a petição era sigilosa, porque a gente explicou que a pessoa estava cometido de uma doença e que por isso a pessoa queria o desligamento e tudo, né? A juíza chamou a gente na audiência, não acreditou e fez a pessoa na audiência falar: não, é isso mesmo que você quer? Você está sendo demitido porque você quis? Esse advogado que está aí para o acordo é seu mesmo? Assim, é um tema muito delicado mesmo. E hoje em dia, eu digo para você, aquilo que eu falo, Dani, o gerenciamento das crises dentro de uma empresa hoje, a repercussão de uma situação dessa hoje é um negócio tão abrupto, tão... Sim. O dano à tua imagem que isso pode causar, os boicotes, os cancelamentos que chama, né? Os mais jovens chamam de cancelamento, né? O cancelamento que isso pode causar, os boicotes, a repercussão, é muito complicado. Bom, a gente está fugindo um pouquinho da questão da LGPD, mas vídeo o que aconteceu com o Carrefour, né? Quando houve aquela questão do rapaz que foi morto lá, depredar a loja inteira. Mas hoje as pessoas usam muito as redes sociais para fazer reclamação ou externar os seus sentimentos, né? Isso de fato interfere aí bastante dentro da questão da imagem da empresa, né? Uma outra coisa importante é como também você fala com o seu colaborador, inclusive o que já está na tua empresa, né? Me refiro a ele, e como você está explicando do aditivo. Porque, na verdade, o que você precisa dizer para ele é que aquilo ali era para proteger os dados dele. E que é verdade. Vamos lá, né? É verdade. Você está fazendo aquilo para proteger os dados dele, para beneficiá-lo, porque a partir do momento em que as regras estão definidas ali, ele tem direitos garantidos num documento. Então, né? Agora, é que muitas vezes tudo é abordagem também. Se a gente chegar para ele, ó, tem mais um papel aqui para você assinar, é sobre LGPD, assina. O que é isso? Não, é porque eu vou poder usar os seus dados.
né? Enfim, aí a pessoa se arrepia. Então, assim, É. na verdade, a abordagem de como falar isso também faz muita diferença. Olha só, é uma lei que protege os seus dados para eles não ficarem por aí, e aí a empresa está se comprometendo aqui aonde eles vão ficar guardados. Para que serão utilizados, né? Principalmente para essas Isso. questões de convênio, de cadastro social, enfim. Então, E isso a é última, e a última pergunta que é a da Gleice, que eu prometi, que já não está muito aí na relação de trabalho, mas ela colocou aqui. No caso de envios de mensagens para clientes, mensagens de cupons de desconto da loja, tenho que documentar ao cliente, solicitar a autorização? A tem Gleice inglês, está com a gente ainda, Gleice. tem inglês. Senão, você vai tomar uns arrepios na justiça civil, no famoso juizado especial civil. Entendeu? Que é onde a galera da área de consumo gosta de litigar, porque não paga custo. Enfim, senhora, a live está sendo gravada amanhã, eu estou na UAB. Gente, pelo amor de Deus, desculpa a brincadeira. O que acontece? Como a gente estava falando que a lei ela protege o titular de dados pessoais, né? Isso, e a gente lá no início falou que vale também para consumidor, não só para o trabalhador, para o empregado. Eu tenho, aquilo que eu dei até um exemplo, eu não sei se a Gleice ouviu. Se eu digo, antes da vigência da lei, eu coloquei meus dados lá no seu programa de descontos, de fidelização. Quando a lei entrou em vigor, eu tenho que atualizar a minha política de privacidade, claro, e eu tenho que pedir a confirmação dele, primeiro, que ele aceita a nova política, porque provavelmente ela sofreu alterações falando, inclusive, da LGPD, ou deveria, qualquer coisa me liga, me contrata, que eu faço sua política. Né, Dani? E aí, o que acontece? Normalmente, ele dá um ok, um aceite, né? Ele coloca um aceite no final, ou no site, ou na mensagem que você enviou. E aí, por isso que muitas vezes a gente recebe, deseja sair do nosso mailing. Você primeiro perguntou a ele se ele queria fazer parte do seu cadastro, coletar os dados para você poder armazenar para envio de promoções, envio. Aí ele disse sim ou não. E aí, depois disso, você seguiu mandando para ele. Então, a resposta para o que você está perguntando, sim, você tem que documentar a autorização para você continuar enviando para ele. Ainda que sejam coisas vantajosas, mas ele está no seu banco de dados, foi inserido antes da lei e agora ele tem direito de saber que ele está no seu banco e para quê. Legal. Bom, acho que essas são as perguntas, não temos mais nenhuma aqui. Eu prometo que eu não vou fazer mais para te liberar. Agradeço a audiência dos nossos participantes, foi muito legal, sempre bom a gente ouvir informações, porque a gente não está, né, está sempre sujeita a correr riscos. Rê, super obrigada para você, sempre assim gentil, muito clara para Pode botar meu falar. telefone no chat para quem Pode tiver. pôr, a gente compartilhou a apresentação também. NCSA é parceira da Ablus, está com a gente aí para esclarecer dúvidas, para apoiar os nossos associados. A gente colocou a apresentação no chat e a Rê vai colocar o número, tá? E vocês têm o nosso contato. Ó, a Jo ali tá excelente, parabéns, obrigada, Jo. A Andressa, compartilhamos, obrigada. É isso, gente. Rê, super beijo. Muito obrigada. A Rê colocou o contato aí, mas se alguém quiser, tem o contato da Kelly, pode mandar que a gente passa também. Beijos para todos, muito obrigada e tenham uma excelente semana. Espero que a gente tenha contribuído para ajudá-los no dia a dia. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigado por me aguentarem até essa hora, viu? Beijo! Beijos. Tchau, tchau.